Filhotinho lindo, beleza? Professor Franklin Martins, o seu professor de Química. E hoje, claro, hoje eu vou falar de balanceamento químico. É uma coisa que a galera, de certa forma, nossa, Franklin, eu não consigo entender, Franklin, eu não consigo compreender essa parada. O que que eu faço, Franklin? Calma, filhotinho, o filhotinho tá aqui pra te ajudar. E aí, pra você entender bacana esse assunto, pra entender legal, o que que eu vou fazer? Eu vou te ensinar, logicamente, desde a raiz, desde o básico do básico, entendeu? O que que você precisa entender para fazer um balanceamento químico legal. Então percebe o seguinte, ó. Aqui, o que que é o balanceamento químico? Ele é um conjunto de várias situações que, se você não entender, logicamente você não vai conseguir saber executar ele tranquilamente, tá? Então, antes de te falar o que é realmente o balanceamento químico, eu vou te falar o que tu precisa entender antes de chegar no balanceamento. Primeiro, você precisa entender o que é uma equação química. Equação química é a forma escrita de uma reação, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, o papel tá pegando fogo, isso é uma reação, você está vendo ali um fato acontecendo. Agora, quando eu falo para você, escreva no papel essa reação. Aí você está falando de uma equação química. É como se fosse a seguinte comparação. Uma pessoa está falando e uma pessoa está escrevendo. A pessoa está falando significa dizer que é a reação. A pessoa está escrevendo significa dizer o quê? É uma equação química, beleza? Tá. Então, entendido que equação química sempre é aquela parte que a gente escreve sobre uma reação, a gente vem para cá. Todo início de reação, existem alguns participantes da reação, algumas substâncias, ali a gente chama de reagente, tá? Acontece a reação, acontece uma transformação, aí a gente simboliza por uma setinha, tal, beleza? E aí a gente tem um produto final, a parte final da reação, que logicamente a gente vai chamar de produto. Então, numa reação química tem três partes: o início, a transformação e o final. O início eu chamo de reagente, o meio, a transformação, eu vou dizer que é uma seta, e o final eu vou dizer que é o produto. Franklin, na prática, como é que seria isso? Seria mais ou menos assim, filhote. Quando você analisa aqui essa reação, eu vejo que o carbono está reagindo com o oxigênio, produzindo CO2. Então, se eu fosse falar para vocês quem é reagente e quem é produto, o reagente seria esse aqui e o produto seria esse aqui. Como é que tu sabe, Franklin? A partir da seta. A seta que me diz quem é reagente e quem é produto. Antes da seta é o reagente. Depois da seta é o produto. Show de bola? Beleza? Então esse é o primeiro ponto que você precisa entender no balanceamento químico, que é a equação química propriamente, tá? A segunda parte é entender o que é um coeficiente e o que é um índice. O que é um coeficiente, Franklin? Esse númerozinho que se encontra aqui na frente, tá? O índice é esse número que se encontra mais aqui abaixo, tá bom? Tudo bem? Tá, mas realmente, o que é o coeficiente? O coeficiente, ele é o número de moléculas ou o número de compostos que você vai ter aqui reagindo. Então, eu posso dizer que tenho duas moléculas de gás hidrogênio reagindo. Aqui não aparece nada, né? Então, eu vou dizer que é 1. Então, eu tenho uma molécula de gás oxigênio. Aqui, ó, eu tenho 2 moléculas de água. Então, sempre o número da frente ele vai dizer a quantidade da substância que você tem, que é o coeficiente. Sempre a gente vai dizer que aqui é o número de mols. Então, eu tenho 2 mols de H2, 1 mol de O2 e 2 mols de H2O. Tá bom? Então, o coeficiente é o número que se encontra aqui na frente. O número que se encontra aqui embaixo é o índice. Ele vai dizer sempre a quantidade de átomos. Então, eu posso dizer que aqui, ó, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio e... falei que não apareceu nada aqui do lado do oxigênio. Eu tenho 1 átomo de oxigênio. Show de bola? Beleza? Tranquilo? Então, o coeficiente é o que fica na frente, o índice é o que fica embaixo. E, lógico, a gente vai fazer uma anotaçãozinha sobre isso. Então, a gente anota bem aí, ó. Ó, coeficiente é o que fica na frente e o índice é o que fica embaixo. Show de bola? Tranquilo? Tá, Franklin, na real, como é que seria mais ou menos isso? Essa equação aqui, ela já está balanceada, mas eu não quero que você se preocupe com isso agora não, tá? Se eu fosse dizer para ti como é que seria o coeficiente
dessa substância, você ia olhar para cá, não ia ver nada. Então, eu ia considerar igual a 1. 1 mol. Aqui também, ó, 1 mol. Aqui também, 1 mol. Então, os coeficientes dessa equação é 1, 1 e 1. Tranquilo? Opa, deixa eu ajeitar aqui, ó. 1, 1, 1. Se eu fosse dizer esse aqui seria meu reagente e esses dois aqui, ó, seriam os meus produtos. Porque esse aqui seria reagente, Franklin, porque ele se encontra antes da seta, tudo bem? E esses dois se encontram depois da seta. O coeficiente é 1 e é 1. Tranquilo? Beleza? A parte 2 desse vídeo, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai realmente entrar na parte do balanceamento químico. Então, essa parte 1 é só para você entender alguns pontos interessantes que a gente precisa entender antes de chegar no balanceamento, tá bom? Segura aí que vem a parte 2. Beijo, abraço e até a vitória. Falou!